Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido agora para assistir a aula de número 11 do terceiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Orgânica. Se você quiser conhecer um pouco melhor o nosso projeto, você vai entrar no site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai acessar não só o terceiro bloco das aulas de Química Orgânica, também o segundo bloco de aulas, Físico-Química, e o primeiro bloco de aulas, Química Geral e Inorgânica. Além disso, no nosso site você tem uma série de links interessantes, de repente pode te ajudar num trabalho aí da escola. A gente também tem algumas orientações de estudos, algumas dicas e datas sobre os vestibulares deste ano e o nosso diferencial, que são as nossas listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente, tenta resolver aí no conforto do celular e na sequência eu posto aulas aqui, videoaulas com a resolução comentada dessas listas, tudo bem? Tudo isso para que você possa aprender química de um jeito diferente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e vamos agora falar sobre aminas e amidas. A gente está na nossa penúltima aula de funções orgânicas. Hoje a gente dá a introdução às funções orgânicas nitrogenadas, ou seja, nas aminas e nas amidas a gente vai ter a presença do átomo de nitrogênio, tudo bem? A gente começa pelas aminas, que são as mais fáceis. As aminas são derivadas da amônia. Então, uma amina, ela é derivada da amônia. Pessoal, se ela é derivada da amônia, então a gente vai pegar a amônia aqui e vai colocar ela em primeiro plano. Pessoal, vamos lembrar como que era a estrutura da amônia. Pessoal, a amônia era aquela estruturinha lá que tinha um átomo de nitrogênio, 3 átomos de hidrogênio e um par de elétrons sobrando aqui sobre o átomo de nitrogênio. Se você quiser lembrar um pouquinho melhor sobre ela, a gente dá uma olhadinha lá nas aulas do primeiro bloco, né, que são as aulas de Química Geral e Inorgânica. Mas vamos lá, eu tenho 4 nuvens eletrônicas e 3 ligantes. Aqui eu tenho uma geometria piramidal, ou seja, esses hidrogênios estão um pouco mais aqui para baixo, tudo bem? O ângulo entre os átomos é de 109 graus aproximadamente, tudo bem? Uma geometria aqui piramidal. Vamos lá, o que é uma amônia então? É um composto orgânico derivado da amônia. Então vamos lá, se eu tenho que manter o nitrogênio aqui, acho que já dá para você imaginar o que eu vou fazer, né? Eu vou trocar os hidrogênios da amônia por radicais orgânicos, por ramificações, por grupos substituintes orgânicos. Tudo bem? Por exemplo, se eu trocar apenas um dos hidrogênios, eu vou ter o que eu vou chamar de amina primária. Se eu trocar 2 dos hidrogênios, eu tenho o que eu chamo de amina secundária. É muito interessante você notar que a amina secundária, ela apresenta o nitrogênio como um heteroátomo. Já na amina primária, o nitrogênio não é um heteroátomo. Porque vamos lembrar qual é a definição de heteroátomo? O nitrogênio, ou o átomo que não é carbono, deve estar entre 2 carbonos. Numa amina primária, como eu só substituo um dos hidrogênios, é impossível o nitrogênio estar entre 2 carbonos, tudo bem? Já numa amina secundária, não. Já está entre 2 carbonos, já é um heteroátomo. E a amina terciária, quando eu substituo os 3 hidrogênios. Ah, professor, não entendi. Então, vamos lá. Vamos escrever. O que é uma amina primária? Vamos desenhar, vamos esquematizar aqui uma amina primária para que você possa entender. Eu vou pegar aqui o meu nitrogênio, eu vou estar com ele ligado em 2 hidrogênios, tudo bem? Então esses 2 hidrogênios continuam aqui ligadinhos nela. E aqui eu coloquei um CH3. Vamos lá, o grupamento que eu coloquei aqui foi um grupo metil, não foi? Essa é uma amina primária porque o nitrogênio só teve um hidrogênio substituído. E aí você deve estar perguntando, como que é o nome dessa amina? Pô, é muito fácil. Essa aqui é a metil, porque tem um radical, uma ramificação metilamina. Ô professor, tão fácil assim? Sim, muito fácil mesmo, não é verdade? Olha aqui, o que pode acontecer também? Eu posso ter, por exemplo, isso aqui, ó. Agora aqui eu tenho um C, um CH3 aqui, um Hzinho aqui e um CH3 aqui. Pessoal, como que seria o nome deste grupamento substituinte aqui? 3 carbonos pendurado pelo carbono do meio. Boa, isso aqui seria o isopropil, né? Então como que é o nome desse composto aqui formado? Essa aqui é a isopropilamina. Beleza? Acho que fica fácil para você entender assim, não é? Então vamos lá, amina, derivada da amônia, substituição dos hidrogênios. Se eu substituo um hidrogênio só, eu tenho aquilo que eu chamo de amina primária. Se eu substituo 2 hidrogênios,
eu vou ter aquilo que eu chamo de amina secundária. E uma amina secundária que eu posso representar aqui para vocês, pode ser, por exemplo, essa aqui, ó. Vamos lá, por quais ramificações ou por quais grupamentos substituintes eu substituí os hidrogênios? Agora eu estou substituindo 2 hidrogênios, tudo bem? Aqui eu substituí por um metil, né? E aqui eu substituí por um etil. Vamos lembrar que a gente tem que usar a ordem alfabética, então esse composto aqui é a etil-metilamina. Olha lá, etil-metilamina. Tranquilo? E se por um acaso eu tiver, sei lá, 2 substituintes iguais, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho um CH3 aqui e um CH3 aqui. Vamos lá, como é que eu chamaria? Metil-metilamina? Lógico que não, você já sabe que não precisa repetir os nomes, né? Basta usar um prefixo que me indique isso. Então aqui eu teria a dimetilamina. Dimetilamina. Muito tranquilo, fala a verdade. E por fim a gente apresenta para vocês os 3 hidrogênios sendo substituídos nas aminas chamadas de terciárias. Então, olha lá, as aminas terciárias. Eu vou substituir agora todos os hidrogênios. Então, eu teria aqui, ó, H3C, CH2, CH3, CH3 e H3C. Vamos lá, aqui eu tenho já um composto com 3 substituintes. Pô, mas isso aqui é tranquilo. Esse substituinte aqui é um metil. Esse aqui a gente já viu na aula de hoje mesmo, é um isopropil. E esse aqui a gente viu que é um etil. Vamos lá, quem vem primeiro, o etil, isopropil ou metil? Primeiro vem o etil, né? Ordem alfabética. Então esse composto aqui é a etil isopropil metilamina. Olha lá, etil isopropil metilamina. Etil isopropil metilamina. Você usou a ordem alfabética e tudo aquilo que você já sabe de nomenclatura para poder nomear essa amina aqui, ó. Agora se eu tiver isso aqui, ó, vamos ver se você consegue dar o nome dela aqui para mim. Olha só que interessante, também é uma amina terciária, só que agora eu tenho 3 radicais metil. Então eu chamaria de metilamina? Negativo, né? Eu chamaria como isso aqui? Olha lá, ó, maravilha. Trimetilamina. E com isso a gente termina as aminas. É muito simples, lembrar que ela é derivada da amônia, você dá o nome para a ramificação e depois a terminação amina. Você tem as aminas primárias quando só um dos hidrogênios da amônia foi substituído. Você tem as aminas secundárias quando 2 hidrogênios foram substituídos. Ou as aminas terciárias quando 3 hidrogênios foram substituídos. Na sequência agora eu apresento para vocês as amidas. Fala galera, voltamos agora com as amidas. As amidas, diferente das aminas, já apresentam aí um grupo funcional característico. E esse é um grupo funcional que você tem que tomar muito cuidado para você não errar. Por quê? Porque muitos alunos, quando olham para o nitrogênio na molécula, lembram apenas da função amina e já saem dizendo, ó, tem nitrogênio e amina. Calma! Olha para o vizinho do nitrogênio. Se você encontrar vizinho ao nitrogênio, veja bem, tem que ser no carbono vizinho, tudo bem? Se você encontrar uma carbonila, esse composto não é mais uma amina, ele passa a se chamar amida. Portanto, as amidas têm o nitrogênio e ao lado do nitrogênio tem uma carbonila. Tudo bem? Isso você tem que prestar bastante atenção. Veja bem que eu tenho aqui um tal de R1, que é o que está ligado no carbono, e eu tenho o meu R2 e o R3, que é o que está ligado no nitrogênio. Ou seja, que tipo de átomo que eu posso encontrar aqui? R1, R2 e R3. Pessoal, sem crise, R1, R2 e R3 podem ser átomos de carbono ou átomos de hidrogênio. Quando for átomo de carbono para cá, senão que a molécula continua aqui, né? A sua amida continua, vai ficar bem grandona para lá. Quando os átomos de carbono estiverem aqui, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas no exemplo aqui, obviamente, a gente traz isso para vocês, ok? Nomenclatura das amidas. Você vai dar nome para a cadeia principal, que é o que está aqui, ó, a partir do carbono da carbonila, pegando todo o R1. Você vai dizer como se isso fosse um hidrocarboneto.
e vai usar a terminação amida. Você viu que nas aminas a gente usou a terminação amina, por exemplo, metilamina, etilamina, fenilamina, isopropilamina, butilamina, que é a mesma coisa. Só que a gente vai classificar, vai considerar essa cadeia principal aqui, ó, como se fosse um hidrocarboneto. Essa cadeia principal aqui, ó, como se fosse um hidrocarboneto. Tudo bem? Vamos nomear ele então como se ele fosse um hidrocarboneto. Ora, eu tenho que lembrar que eu preciso numerar. E o carbono da função deve receber o número 1. Esse carbono número 2, número 3 e número 4. Então, se eu fosse nomear esse composto, de acordo com as regras que a gente já aprendeu, esse aqui seria o 2-metil. Numa cadeia de 4 carbonos, então eu tenho aqui o prefixo para 4, que é but. Eu tenho ligação simples entre os carbonos, então um butan. E aí você pode usar butanoamida ou butanamida. Você escolhe a nomenclatura do jeito que você vai querer. Eu sempre prefiro butanamida. Mas você pode chamar ele também de butanoamida, não tem problema nenhum. Tudo bem? Então aqui, ó. Butanamida ou butanoamida. 2-metilbutanoamida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é uma amida, então você começa a montar ela pelo grupo funcional. Você sempre que lê esse treco aqui, amida, você faz isso aqui, ó. Aí é but, né? Então tem 4 carbonos. Aqui já tem 1, 2, 3, 4. No segundo tem um metil. E é só isso, o resto é completar com hidrogênio. Olha como eu cheguei no mesmo composto, analisando o nome. Então essa transição entre nome, composto e nome, você tem que saber fazer já, tudo bem? Vamos pegar agora essa aqui. O que essa aqui tem de novidade pra gente? Você percebe que ao invés de ter 2 hidrogênios aqui, eu tenho grupamentos orgânicos aqui. O que você vai considerar aqui? Você vai considerar que eles são ramificações também, assim como este aqui. Então você tem 3-metil. O problema é que esses 2 metils não estão na cadeia principal, eles estão pendurados no átomo de nitrogênio. Então, pessoal, o que você vai fazer? Você vai simplesmente me dizer aqui no nome que está no átomo de nitrogênio. Então, olha só que interessante, olha só que legal. Eu vou pegar aqui, ó, N,N,2 trimetil. Vamos ver se você entendeu. Por que eu coloquei esse N aqui? Porque o metil está ligado no nitrogênio. Por que eu coloquei esse outro N aqui? Porque tem outro metil ligado no nitrogênio. E por que eu coloquei esse 2 aqui? Porque tem outro metil ligado no carbono de número 2. Então eu tenho no N de novo e no 2, 3 metil. Agora fica fácil, né? NN2, trimetil, e aí o resto do nome é a mesma coisa, porque afinal de contas eu peguei um composto muito parecido. Então, ó, but, ligação simples entre os carbonos an, e aqui não vai caber, então eu vou escrever aqui embaixo, amida. Então, quando no nitrogênio, ou seja, quando R2 ou R3 for um grupamento substituinte, for um radical, uma ramificação orgânica, você simplesmente vai colocar a letra N maiúscula, indicando que essa ramificação, ou seja, esse grupamento substituinte, está no nitrogênio. A gente chama isso aqui de amida substituída. Tudo bem? Essa aqui no caso é substituída. Tudo bem? Porque 2 hidrogênios do nitrogênio foram substituídos por grupamentos orgânicos. Tudo bem? Outra coisa interessante, as amidas que não são substituídas, elas não apresentam heteroátomo, enquanto que as amidas mono e dissubstituídas apresentam o nitrogênio como um heteroátomo. Tudo bem? Isso também é importante para você lembrar na hora de classificar as cadeias, beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente já está terminando as funções. Na aula de número 12 a gente finaliza com nitrilas e os haletos orgânicos. Se você gostou dessa aula, por favor, dê uma curtida, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Se essa aula foi importante para você, pode ser importante para uma outra pessoa também. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio, deixa aqui nos comentários, ou então use as nossas outras formas de comunicação, dúvidas@quimicadoamigo.com.br e contato@quimicadoamigo.com.br. No mais, foi um prazer ter você aí do outro lado. O que eu tenho a dizer é beijo, tchau.